Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Engenharia Aplicada em Campo. Hoje é dia da continuação de comandos elétricos. Estamos aí nos assuntos básicos, mas assuntos pertinentes para você entender os circuitos elétricos, tá? Nos circuitos de comando elétrico. Então, hoje nós vamos falar aí das leis de Ohm. Vamos lá? Pessoal, nesse treinamento de comandos elétricos, eu estou com a missão de fazer com que todos entendam comandos elétricos. Então, eu tenho que ensinar alguns princípios básicos, tá? Para vocês. Já ensinei grandezas elétricas, tá? Agora nós vamos ver as leis de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm, tá? Que é muito importante para você entender alguns princípios de resistividade, de resistência, né? Propriedade de resistência nos condutores, nos dispositivos também. É muito importante você entender. E no próximo conteúdo a gente vai fazer já vamos entrar em circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos eu não vou ensinar para você instalações elétricas, eu vou ensinar circuitos aí em série, paralelo, vou mostrar já uma bobina de um contator, né? A gente ligar em série, ligar em paralelo, como ficaria aí com já dispositivos utilizados nos comandos elétricos, tá bom? Mas é importante que você assista todos os conteúdos, tá? Importante também que você faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like, tá? Importante você entender a diferença de potencial, que é a tensão, a corrente, que é o fluxo ordenado de elétrons, a resistência, né, que é a propriedade aí de resistência à passagem da corrente elétrica. É muito importante entender isso, por isso que eu expliquei as grandezas elétricas. Hoje a gente vai ver as leis de Ohm, vamos ver circuitos elétricos, depois vamos entender lei de Kirchhoff. Aí depois a gente vai entrar já numa parte de comando elétrico, simbologia, né? Como é que faz para ligar um comandinho simples, tá? Mas o importante é que você entenda tudo, tudo. Aproveite esse tempo, tá? Aproveite. Vamos lá então para aprender sobre leis de Ohm. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre a lei de Ohm, tá? Muito importante essa lei, as leis, as duas, e a gente vai falar aí, tá? A lei de Ohm é um dos conceitos fundamentais da eletricidade, descreve a relação entre tensão, né? Entre a tensão, corrente e resistência em um circuito elétrico. Ela foi formulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm, tá? E é amplamente utilizada em cálculos e análise de circuitos elétricos, tá? Então até na faculdade, quando você começa a estudar eletricidade básica aí, o pessoal passa a lei de Ohm, tá? Então é muito importante. É o famoso RUI, tá? Esse é o triângulo aqui da fórmula. Para você decorar é o RUI, né? Que é resistência, né? Aí a tensão em cima e o I. Então resistência é igual tensão, né? Dividido pela resistência aí, pela corrente, na verdade. Resistência vai ser igual a tensão dividida pela corrente, tá? Tem a fórmula tem o up também, que é o da potência, né? Que a gente vai falar mais para frente, potência elétrica. O que a lei de Ohm afirma, gente? A lei de Ohm estabelece que a intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor é diretamente proporcional à tensão elétrica, certo? Então, aplicada a ele. E inversamente proporcional à sua resistência. Por que é inversamente, gente? O fluxo de elétrons está para cá. Lembra que a resistência ela é contrária à corrente, né? A resistência é o atrito que eu encontro, né? As colisões, né? Os elétrons colidindo. Quem não está familiarizado com isso, com resistência, assiste o conteúdo passado de grandezas elétricas que a gente falou lá, né? De atrito, né? A gente falou das colisões dos elétrons lá, né? Dentro do material, quando eu tenho deslocamento de um elétron de um átomo para outro, os elétrons livres, eu tenho, né, uma certa colisão ali, né? E eu tenho estreitamento também do condutor, que também aumenta a resistência, tá? Então é tudo isso, né? Então, em outras palavras, quanto maior a tensão aplicada, maior será a corrente que fluirá através do condutor, desde que a resistência se mantenha constante. Por outro lado, quanto maior a resistência, menor será a corrente, né, para uma determinada tensão. Então, a fórmula da primeira lei de Ohm, tá? A lei de Ohm pode ser expressa matematicamente da seguinte fórmula. Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Onde tensão elétrica, né, em volts, resistência U é a tensão elétrica, R, resistência elétrica, tá, em ohms, e o I, intensidade de corrente em amperes, tá?
E aí, gente, tem as variações da fórmula, tá? Interpretação, você vai jogando, vai trabalhando com a matemática, tá? U é R vezes I, né? I, se você passar o I, né, dividindo, aqui tem uma correção aqui, ó, não é V, tá, gente? É U. Acho que eu corrigi aqui. Já vou corrigir já. É U. Sempre tenho os erros aí de... Então aí, ó, o que acontece? Já corrigi já para vocês. Então é U. Então, I é igual a U sobre R, tá? E R é U sobre I, que é o RUI. Lembra do RUI? Ó, U é igual a R vezes I. Bom, então, tem as variações, tá? Tem as variações da fórmula, tá? Então, e aí você pode aplicar ela, né? Se você vir aqui no triângulo, né? Vamos voltar no... O que você tampar, imagine que eu quero tapar, né? Na verdade, o R. Então, eu tapo o R, então eu quero saber o valor dele. Então, se eu tapar o R, vai ser U dividido por I, certo? Se eu tapar o I, vai ser U dividido por R. Se eu tapar o U, vai ser R vezes I. Então, essa linha aqui, ó, é dividido, e a linha na horizontal aqui dentro do triângulo é dividido, e a linha na vertical é vezes, tá? E eu tampo qualquer um deles que eu tapar, tá? Se eu tampar aqui U, né? Eu vou ter R vezes I. Se eu tapar o R, vai ser R, né? O valor de R é U dividido por I. Se eu tapar o I, vai ser U dividido por R, tá bom? Então, uma fórmula operacional aí da utilização desse triângulo. Agora, a fórmula da segunda lei, tá? A segunda lei tem algumas variáveis diferentes aqui. Então, R é igual a Rho, essa letra é do alfabeto grego, então é Rho, vezes L dividido por A, tá? Onde R é resistência elétrica, tá? Onde ohms, né, que é em ohms, resistência elétrica, a unidade de medida é ohms. O Rho, que é a resistividade, é uma propriedade característica de cada material. Então, o cobre tem uma resistividade, o alumínio tem uma resistividade, o ouro tem uma resistividade, cada um tem uma resistividade, tá? É uma propriedade do material. E a resistência é uma propriedade elétrica, tá bom? Então, o comprimento do condutor é o L, tá? L é o comprimento. E o A é a área de seção transversal do condutor, em metros quadrados. Gente, o que é a área da seção transversal do condutor? Tem um condutor aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o meu condutor. Cortei ele, fatiei ele. Fatiei ele aqui. Essa é a área da minha seção transversal. O que quer dizer área da seção transversal? Gente, todo mundo fala isso. Nossa, na época do Senai, ficava área da seção transversal. Quando eu fui aprender, né? Falei, poxa vida. Gente, longitudinal é de acordo com o cabo. Longitudinal. Transversal é 90 graus com a linha longitudinal. Então, área da seção transversal. Quando eu corto o cabo e olho para aquele corte ali, aquele diâmetro ali tem uma área e a área da seção transversal do cabo. Tá bom? Então, beleza. Aí, para que serve, né, a aplicação da lei de Ohm? Então, essa aqui, gente, ó, a resistência, ela tá ligada à resistividade do material, ao comprimento do cabo e à corrente que vai passar nesse cabo. Olha que legal, né? Então, quando a gente pega a tabela de diâmetro de cabo por corrente, né, a gente vai ver uma tabelinha aqui, tem muito a ver com a segunda lei de Ohm. É claro, para dimensionar cabo, tem o meio que ele vai ser instalado, se é em eletrocalha, se é em eletroduto, se é aéreo, se é subterrâneo, tem um monte de variáveis, tá? Mas uma delas é a segunda lei de Ohm também, tá? Então, aplicação da lei de Ohm. A lei de Ohm é utilizada em diversas áreas da eletrônica e da eletricidade, como cálculo de correntes e tensões em circuitos, permite determinar os valores de corrente e tensão em diferentes pontos do circuito, dimensionamento de componentes, ajuda
a escolher os componentes adequados em um circuito, como resistores, capacitores, indutores e cabos, tá? Projeto de circuitos eletrônicos é fundamental para os projetos eletrônicos mais complexos, tá? Exemplo prático, imagine um circuito simples com uma bateria de 12 volts e um resistor de 4 ohms, tá? Bateria de 12 volts, o que é o 12 volts? Atenção, resistência 4 ohms, tá? Um resistor de 4 ohms, então a resistência é de 4 ohms. Utilizando a fórmula, né, da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, 1 sobre, aqui também é U, gente, aqui é U, tá? Não sei por que eu não editei isso aqui antes, mas é U também, tá? Vamos utilizar o padrãozão aí. Então, I é igual a U dividido por R, que é igual a 12 volts dividido por 4, que é igual a 3. A corrente vai dar 3 amperes, tá? Portanto, a corrente que fluirá através do resistor será de 3 amperes. Aqui um outro exemplo, gente, uma tabelinha aqui, ó, da BNT, da NBR 6148, em que eu tenho aí a parte dos cabos, né? Então, é muito importante a gente ter, né, a série métrica aqui da seção transversal. Gente, ponto de atenção, a gente, para as pessoas que já estão aí na área, né? Essa série métrica aqui é a área da seção transversal. Isso aqui está em milímetro quadrado. Isso não é diâmetro, gente. Não adianta você querer medir o cabo com paquímetro. Não é isso, tá? Se você fosse medir o cabo com paquímetro, tá? Um cabo flexível é muito difícil medir com paquímetro. Mas vamos dizer que você consiga medir um cabo rígido com paquímetro. O diâmetro dele não é a área da seção transversal. Para calcular a área, né, de um círculo, o que é? 2πr ao quadrado, não é? Então você teria que pegar esse diâmetro, dividir por 2 para achar o raio, tá? Depois fazer 2 vezes o raio vezes π, tá? 2πr ao quadrado. Então você teria que elevar o raio ao quadrado que você achou, que é metade do diâmetro que você mediu. Então pega o diâmetro, divide por 2, eleva ao quadrado o raio, certo? Achei o raio, eleva ao quadrado, faço vezes 2 vezes π. Aí eu acho a área, que é essa da tabelinha, tá bom? E essa tabelinha aqui, gente, ela tem muito a ver com a segunda lei de Newton por causa de comprimento, corrente, resistividade do material. Isso aqui é uma tabela para a isolação aqui, você vê que é de PVC e é 70 graus. Então, tem outras variáveis. E o que é aqui? O cabo é de cobre. Cabo de cobre com isolação de PVC até 70 graus. Então, há muitas variáveis. A temperatura, a isolação, aqui, o meio de infraestrutura que ele é montado. E isso aqui é para cobre, porque o cobre tem uma resistividade menor. Se fosse para alumínio, a corrente com certeza seria menor por a admissão de corrente aqui por diâmetro, por área de seção do quadrado, área da seção transversal seria bem menor, tá? O alumínio, a passagem de corrente seria bem menor aqui na tabelinha, tá bom? Então, limitações da lei de Ohm. Embora a lei, já falei da segunda, tá falando da tabelinha da segunda. Embora a lei de Ohm seja uma ferramenta poderosa, ela possui algumas limitações, tá? Materiais ômicos. A lei de Ohm se aplica principalmente a materiais ômicos, ou seja, aqueles cuja resistência é constante para uma determinada temperatura. Temperatura. A resistência de um material pode variar com temperatura, o que pode afetar a aplicação da lei de Ohm em algumas situações. A gente acabou de ver a NBR, que é 6148, que é até 70 graus, certo? Acima de 70 já não garante mais essa tabela de corrente por área de seção transversal. Frequência, em altas frequências, tá? A lei de Ohm não pode ser completamente precisa, devido aos efeitos da capacitância e indutância, tá bom? Em resumo, né, a lei de Ohm é uma ferramenta fundamental para a compreensão e análise de circuitos elétricos. Ela estabelece uma relação direta entre tensão, corrente e resistência, permitindo realizar cálculos e tomar decisões importantes no projeto e na manutenção de sistemas elétricos. Legal? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos da primeira e segunda lei de Ohm, tá? Muito importante, as duas, tá? Você vai utilizar muito mais a primeira do que a segunda, mas a segunda é importante para você entender o porquê que você vai aumentando, né, o comprimento do cabo
e aí você vai tendo também uma dificuldade, né, na passagem da corrente nessa distância maior, tá? O comprimento influencia muito e você consegue ver lá na segunda lei de Ohm, né? Então, importante que você já tenha feito sua inscrição, ativado o sininho e já deixado seu like, porque eu vou continuar aqui com o treinamento de comandos elétricos, depois a gente vai, né, fazer aí um treinamento de elementos de máquina. Por quê? Eu quero fazer alguns treinamentos que compõem aqui, vocês consigam fazer manutenção elétrica, manutenção mecânica, né, fazer automação elétrica, automação pneumática, hidráulica, automação aí com eletrônica e juntando todas as áreas, mas para isso vocês têm que entender muito bem, né, a fundo todos os dispositivos. Então, aprender comandos elétricos, aprender órgãos de máquina, aprender pneumática, aprender hidráulica, isso ajuda muito a hora que você vai integrar todas essas áreas na automação. Tá legal? Então, fico por aqui, agradeço, espero que já tenha feito sua inscrição. Até a próxima, um abraço.